sou Maru Andrade, estou aqui com Flávia para apresentarmos um podcast sobre como as redes sociais interferem na decisão de compra das pessoas e o poder dos influenciadores. Temos como convidada a ilustríssima Gabriela, que eu gostaria de pedir que se apresentasse. Qual é a sua história, Gabriela? Primeiramente, prazer em estar aqui na Unifax, né? Prazer em estar vindo depois de já ter vindo aqui, né? Com Maron, que é minha mãe. Tenho a honra de dizer que sou filha dela e que ela escolheu a mesma profissão que eu, então somos colegas de turma aí. E é um prazer estar aqui para falar sobre esse assunto que é tão relevante, né? O marketing de influência. E eu acho que vai ser um bate-papo incrível. Certo. Eu só tenho algumas perguntas, né, para fazer a respeito da sua profissão. Fale um pouquinho sobre a sua formação, sobre como você atua no mercado, de que forma a sua profissão te relaciona aí com o marketing de influência. Um pouquinho sobre isso. Bom, eu já tenho 21 anos de carreira de marketing, pude participar, né, de empresas como a Coca-Cola, a Unip, BMW, agora a rede de saúde, junto com a minha colega aqui, que é uma rede Opt, né, de saúde integrada de hospitais oftalmológicos. E tenho também minha agência digital, que chama MarketBee. Inclusive, todos podem siga a MarketBee para poder, né, se inteirar aí. E hoje a gente trabalha como uma agência digital que faz muito marketing de influência, faz muito tráfego pago, lançamento de marcas também, ajudando a alavancar vendas, a esse poder de influência. Então, foi muito prazeroso estar sendo convidado para falar desse tema, já que é o meu dia a dia, é algo que eu sou apaixonada. Sim. E assim, é muito desse cenário, né, que hoje a gente tem aí, não só de 2025, mas um cenário pós-pandemia, né? A gente tem analisado que não é só o seu cotidiano, mas o cotidiano geral, de que todas as pessoas estão inseridas no meio, né, digital. Então, o marketing de influência, ele se relaciona muito nesse momento. E o crescimento, assim, enfim, com base em estudos, inclusive, veio desse momento pós-pandemia, no momento que as pessoas estavam mais inseridas no digital e que precisaram dessa necessidade de se conectar, especialmente em um momento que o físico ele já não fazia mais tanto sentido. Então, acho que muito desse contexto que a gente puxa do marketing de influência tem esse fator, assim, muito, muito especial. Que infelizmente em um momento, né, eu digo especial, mas infelizmente um momento muito complicado para muita gente, porém que abriu muitas portas no digital. Isso puxa, inclusive, para um fator, né, que é o que são as redes sociais e como elas se tornaram parte do cotidiano dos consumidores. Eu acho que isso acaba refletindo muito sobre o que a gente vive hoje, que é exatamente o marketing de influência na prática, no nosso dia a dia. Como somos influenciados e muitas vezes não nos damos nem conta de que realmente está rolando um processo de marketing, né? Sobre isso, de que forma você sente que isso tem influência, qual o fator das redes sociais dentro dessa questão dos influenciadores, do poder de compra, do poder de decisão, do poder de tomada de decisão, digamos assim, né? Flávia, há pouco a gente estava ali fora conversando, né? E falando muito como antigamente existiam as celebridades que falavam sobre determinados produtos, né? E isso vendia muito como uma bala de canhão na televisão, né? Enfim, grandes emissoras. E você trouxe essa parte da pandemia, realmente mudou muito. E mudou de uma forma abrupta, né? Rápida. Porque antes a gente tinha jovens que consumiam muito pela internet. Hoje a gente tem uma galera mais de 60 que também já compra na internet. Sim. E isso muda tudo, né? Eu trouxe até uns dados aqui sobre o marketing de influência que fala que de 2024 eram 24 bilhões movimentados só de marketing de influência no Brasil. E hoje, para 2026, vão ser 30 bilhões. Então, você imagina aí que vai crescer 5 bilhões em apenas um ano, o que é muito, né? E isso só vai crescendo, crescendo. E aí, pegando um gancho do que você falou de ROI, de investimento, se hoje você investe, também é uma fonte de dados aqui, $1, você tem um retorno de 5,78 disso. Então, assim, hoje, se a gente for ali na Feira de São Joaquim, a gente vai ver navios chegando abarrotados de Shein, Shopee. Sim. E hoje a gente compra muito, a gente decide a nossa compra, tanto por um influenciador, tanto como os canais das plataformas digitais, que hoje a gente vai se ater aqui às redes sociais, né? Que tem as top 5 aí, que é Facebook, Instagram,
YouTube, perfeito. O WhatsApp também, né? E nessa ordem, o Instagram tá em quarto, o TikTok vem em termos de alcance, né? Isso, Temos o isso. Facebook, o YouTube, o WhatsApp, depois vem o Instagram e o TikTok, né? Que depois a gente vai ter a oportunidade de falar um pouquinho de cada uma dessas. Sim. Alguma consideração sobre isso? Não, acho que vocês falaram tudo referente a esse assunto. Eu queria falar um pouco sobre algoritmo, né, das redes sociais. Como os algoritmos podem direcionar nossas escolhas de consumo? Perfeita pergunta. Então, hoje, inclusive, na minha agência, a gente faz tráfego pago. A gente estuda muito esse comportamento dentro do algoritmo. A gente brinca, né, que aquele Marx lá do Facebook tá ouvindo o que a gente fala porque a gente fala e daqui a pouco aquela Sim. publicidade aparece pra gente. Então, é um assunto que me fascina, porque fazer tráfego pago você tem ali essa inteligência por trás do algoritmo que diz exatamente quem é Flávia consumindo no Google, no Face e nessas plataformas. Então, tem muitas estratégias legais. Tem a estratégia de remarketing que te persegue. Então, você está lá pesquisando uma roupa da moda de alguma coisa. E daqui a pouco você está sendo bombardeada de novo por aquele vestido que você pesquisou e tudo. Então, esse algoritmo, que nada mais é que dados e códigos dentro de um sistema que são as plataformas digitais, trazendo de forma inteligente. Hoje, o Google é o maior distribuidor dessa forma inteligente, junto com o Face também, que distribui grandes anúncios. E vindo a inteligência artificial, que a gente estava até conversando, né, que o ChatGPT é um grande e forte concorrente para essa jornada de consumidor dentro do algoritmo, porque quando a gente fala em algoritmo, a gente está falando de trabalhar de forma inteligente com esses dados de consumo. E nada mais é do que a gente coloca esses dados de consumo. Eu tava vendo esses dias no Instagram, né? Dubai, para você entrar em Dubai, você vê pela íris do olho. E a íris é a forma que você fica a vida inteira vinculado, porque a íris do seu olho, ele te dá todo o seu A genética, perfil, né? a O perfil. genética. E isso, se você pensar no Google pela nuvem, daqui a um tempo excluía. Isso não, isso fica. Então, cada vez mais a gente está caminhando para um lugar de escanear, né? Sim, Quem é com Marum, certeza. quem é Gabriela, quem é Flávia. E isso é fantástico. Assim, fantástico para as grandes empresas, né? Isso é um pouco assustador para a gente, por né? um lado, Também. E a fantástico. gente, Gabriela, via muito isso em filme, né? Verdade. 007, Verdade. essas coisas de digitalização, de códigos, né? E hoje é tão presente na vida da gente de uma forma, assim, surpreendente. Com certeza. Eu sinto que quando a gente fala de algoritmo, as pessoas associam muito ao Instagram, né? Acho que especialmente por essa questão do tráfego, por essa questão do direcionamento específico dentro de uma rede social. Mas quando a gente pensa, né, sobretudo na inteligência artificial, hoje a gente já tem alguns outros mecanismos que ditam um pouco do nosso algoritmo. Então, por exemplo, se a gente faz uma busca dentro de uma plataforma de inteligência artificial com o ChatGPT, ela vai utilizar o algoritmo não somente do Instagram para buscar, mas o algoritmo do Instagram, o algoritmo do Google, o algoritmo de artigos, de estudos, de várias coisas que a gente tem aí na nuvem e artigos publicados, enfim, tudo que está aí no ambiente digital, né? Então, acho que mais do que nunca, esse momento que a gente vive, sobretudo, né, citando a questão da pandemia, é muito sobre também como a inteligência artificial tem operado nesse mecanismo de busca, de estudo e, sobretudo, como isso dita, né, o panorama do algoritmo, enfim. É isso. Perfeito. Não é à toa que o Growth Marketing, que é o profissional que vai justamente buscar esses canais dentro do algoritmo para para atrair, trazer né? e trazer a melhor estratégia para o cliente também, né? Sim, com certeza. Então, vamos para a terceira pergunta, que seria basicamente se as redes sociais têm maior impacto sobre a compra de produtos físicos ou serviços? Essa é uma boa pergunta, porque, na realidade, quando você falou do Instagram, né? Quando você falou do Instagram, você fala de uma plataforma de fotos extremamente visual, onde o produto, ele tem um apelo visual muito grande. Então, se você está botando ali um creme incrível na sua pele, onde você tem um influenciador de marketing de influência, né? E você tem mostrando aquele produto, como ele atua e age na sua pele em poucos segundos, aquilo já cria uma notoriedade, já cria um desejo para você decidir a compra ali espontaneamente. O serviço, ele é ambos, né? Respondendo sua pergunta, ambos. Tanto o produto quanto o serviço
converte mas tem suas características. O serviço, você trabalha com saúde, eu trabalho com saúde, você sabe o quanto isso vem mudando na jornada do consumidor, porque a gente até conversava, né, que você vai fazer uma cirurgia plástica do seio, sei lá, você vai fazer um procedimento cirúrgico, você levava 12 meses para poder decidir esse procedimento cirúrgico, né? Hoje isso, através de pesquisa, já vê que caiu para 3 meses, de 3 a 6 meses, então uma compra de um carro, uma coisa tão elaborada que você pesquisava milhões de vezes para poder saber. Não que você não faça pesquisa, mas cada vez mais você decide mais rápido, porque você tem certeza mais rápido. E os influenciadores, eles são parte disso, porque ele forma uma opinião. Você forma junto com ele uma opinião que você levaria muito mais tempo para processar essa opinião. E eu acho que quando a gente entra nessa questão, né, até para além da venda em si, né, que seria aí o final dessa cadeia, digamos assim. Para além dessa questão da conversão, eu sinto que existe um processo dentro do digital que é muito sobre conexão, sabe? Eu sinto que, de modo geral, as pessoas buscam cada vez mais estar em um ambiente que elas se sentem conectadas. E aí a gente abre uma porta muito grande dentro do marketing de influência que toca muito nesse assunto, que é sobre como existe uma diferenciação entre o preço e o valor agregado, sabe? Eu sinto que o marketing de influência, ele entra muito nessa pauta de que realmente cada vez mais os influenciadores eles têm trazido essa questão do valor associado a essa marca. Então é quase como se vendessem muito essa ideia de autenticidade, de que se eu utilizo, inclusive a gente comentou sobre isso mais cedo, né, de que se eu utilizo determinado produto e se eu divulgo isso aqui é porque tem a minha credibilidade envolvida. Isso acaba tendo um impacto também, né, de que da forma como esse influenciador é percebido no mercado e sobretudo no seu preço. Então existe essa influência assim geral e eu acredito inclusive que isso tem muita relevância quando a gente puxa aí na prática o preço, né, da publicidade, o valor agregado também à publicidade de determinados influenciadores, que a gente buscou informação, né, mais cedo, que inclusive um dos cachês assim, de publicidade mais altos era o de Virgínia. E assim, a mulher é uma 500 bomba, mil, é uma né? bomba de publicidade, ela é surreal. Então, tudo que envolve a imagem dela é uma coisa muito bem vendida, muito bem trabalhada. Hoje, inclusive, ela não está somente no digital em si, né? No caso, nas mídias aí digitais, nas redes sociais. Hoje também ela é apresentadora de um programa de TV. Então, de que forma também é possível pensar, né? Como a rede social possibilita isso, né? Possibilita novos caminhos e realmente o poder de influência. E, inclusive, só finalizando mesmo, eu tava lembrando que... Eu lembro que teve uma amiga que ela me fez um comentário que era assim: você acha que quem é mais famosa, Virgínia ou Sabrina Sato? E aí acho que a gente deve mencionar muito sobre isso, né? Sobre como existe essa diferenciação da fama no digital e a fama no real, como são coisas diferentes. Provavelmente, no digital, Virgínia possa, inclusive, ter mais seguidores. Eu não sei o certo, mas é muito diferente de que forma essa influenciadora é percebida num contexto nacional, enfim, em relação a Sabrina Sato, sabe? Que já tem uma carreira consolidada. Não que Virgínia não tenha, né? Claro. Mas, assim, que não estava no ambiente digital, que não foi reconhecida pelo digital, entendeu? E é sobre isso, Flávia, que seria a nossa quarta pergunta, né? Eu estou até preocupada que só estão me pegando de lado, não sei se eu tenho um bom perfil. Mas... Pode virar mais pra cá, se quiser. Não, então... Só o microfone. Tem que ficar aqui mesmo. Então, antes dessa revolução, né, tecnológica, as atrizes, os atores, o pessoal da televisão ganhava fortunas para fazer propaganda, para ser a inspiração das pessoas. Então, eu queria o cabelo de Glória Menezes, lá na época dela, eu queria a boca de Sofia Loren, aí usava o batom que ela usava a cor de cabelo que ela usava. E, de repente, o mundo mudou, né? Hoje, a gente tem os influenciadores que fazem com que o consumidor compre. E é sobre isso, Gabriela, que eu queria falar com você, né? Por que os influenciadores digitais têm tanto poder de decisão na hora da compra, né? Porque a gente também, nessa conversinha que tivemos antes de entrar aqui no estúdio, a gente estava falando, né, de uma blogueira que
não vou dizer o Ah, nome, vai dar spoiler, vai dar spoiler, deixar o pessoal curioso. né? Que chega no ambiente dela íntimo, que é o banheiro, que é o closet da pessoa, de pijama, e aí mostra as marquinhas do rosto, os cremes que usa. E no outro dia eu estou comprando e depois eu descubro, poxa, eu nem precisava desse produto, mas eu fiquei hipnotizada. Então você pode falar um pouco sobre isso, por favor? Mário, é muito legal que você trouxe essa visão, porque eu também venho da área de televisão, né? Trabalhei na afiliada Globo durante 10 anos quase. E realmente você tinha um outro comportamento hoje. Para mim, as comunidades, como a gente falou, são verdadeiros televisões. Onde você tem sua audiência, onde você fala. E aí tem um fato interessante, porque antigamente na televisão a gente falava assim, é muito manipulado, né? A televisão ele coloca ali como marionete o que você não. Então a gente ganha voz nas plataformas digitais. A gente não tem muita censura, a gente faz a verdade nua e crua ali do closet, né? Então eu acho que por isso o poder. Eu tive que defender grandes empresas que só queriam anunciar na emissora, que eu não preciso nem dizer o nome, a emissora líder de mercado. Uhum. E isso mudou muito. Mudou de uma forma que antes era 70% a emissora, 30% no digital. Hoje a gente caminha para 70% no digital e apenas 20, 30% numa emissora, né? Então, hoje é inegável o poder das redes sociais e como elas viraram essa comunidade que a gente está falando aqui de audiência, onde quem dita é o influenciador, né? Inclusive, desculpe lhe interromper, Falou. de repente surge um influenciador que viralizou, né? Que isso está acontecendo muito. De repente, eu criei uma história, eu fiz uma ação, aconteceu alguma coisa no meu cotidiano que eu nem esperava, viraliza aquilo e a pessoa aparece no Fantástico. Né? Perfeito. Isso é fantástico? É fantástico. É fantástico. É fantástico você dar poder a pessoas invisíveis, né? Pessoas Sim. que ganham voz, ganham força, e essa é a grande força da internet, né? Então, respondendo a sua pergunta, né? Por que, assim, hoje, quando você fala que as decisões de compra, né? Por que os influenciadores têm tanto poder, né? Nos seguidores? Porque justamente a gente usa dessa credibilidade, dessa verdade, né? Há pouco lá fora a gente falava também de autenticidade. Então, você como influenciadora, eu ou qualquer pessoa como influenciador, passaram a ditar também as regras. Eu não quero mais um produto que eu não use, eu quero um produto com verdade, eu quero um produto Isso, que é o que eu exatamente, tire e cure meu concordo. melasma, que é que eu faça aquilo que é minha cara. Então, o que é a cara de Gabriela? A cara de Gabriela é tal. Então, eu já vou buscar aquele patrocinador, porque isso me representa, né? Quando a gente fala de nano influenciadores, que é ali até os 10 mil seguidores, que a gente tem os micro, que é até 100 mil, cada um tem sua estratégia, que é a estratégia que a gente falava de nicho, de comunidade. Então, quando você quer falar, sei lá, sobre uma pauta social, você vai buscar um nano influenciador que tem um lugar de fala dele, que vai falar com muita Fala com propriedade, propriedade, isso, isso. sobre aquele tema, né? E isso é muito relevante, porque quando eu penso, sei lá, na beleza negra, eu vou procurar o Ileaê, tô dando um exemplo aqui de Salvador, né? Sim. Quando eu penso em uma pauta social, eu vou falar com quem tem propriedade, quem tá vivendo aquilo. Com certeza. Então, hoje, cada vez mais, a gente vem com essa autenticidade. E também, a gente tem que ter a preocupação também, que era o que a gente conversava, né? Grandes patrocinadores já mandavam um script, como uma novela, do que Flávia tinha que atuar para vender aquele produto. E Flávia já tem aquela comunidade com o seguidor, com as questões do jargão, de como ela se comunica com aquela comunidade. Com certeza. E ela adapta, né, Flávia? Sim, com certeza. Inclusive, assim, nesse antigo formato, né, digamos assim, poderia ficar uma coisa muito engessada se a gente parar para pensar que, de repente, essa pessoa ela não vai estar comunicando da forma como o seu público realmente se visualiza naquilo. E hoje, dentro do digital, né, com esse senso de comunidade sendo desenvolvido, enfim, a gente tem pessoas que cada vez mais estão comunicando exatamente da forma como o seu público espera. E muito disso daqui, do que a gente falou puxa também para uma outra pergunta, que seria quais características tornam um influenciador mais confiável e persuasivo? Eu acho que isso, com certeza, tem muito a ver com o que a gente está falando e, sobretudo, sobre conexão, né? É verdade, porque é aquilo que a gente também falava, né? A gente falou até de um exemplo de um restaurante em São Paulo que era vegano e que passou a apoiar a Coca-Cola. E a Coca-Cola faz rodeio
de animais que vai contra o veganismo. Então, que as pessoas deixaram de ir para esse restaurante, que era super famoso, assim, nesse aspecto. E que hoje, por que que a gente tem confiança? Justamente por isso. Porque, principalmente, as comunidades, elas são muito fiéis àquilo que ela acredita. Então, antigamente você via, sei lá, uma pessoa de televisão, uma atriz que falava, mas que não tinha nenhum relacionamento com aquele produto. Ela falava porque é uma publi, né? Sim. E aí a gente fala da força da internet justamente por isso. A gente vem no movimento contrário, que a gente não quer mais ser enganado, a gente não quer Isso, golpe, a gente quer verdade, a gente quer Flávia falando mesmo Vida real, da vida né? real, né? E Então, viu, é Gabriela? isso. Desculpe lhe interromper. Flávia, eu estava falando outro dia em sala de aula que a Vivo tem Pet Family. Aqueles. Pet friendly. É, Friendly, isso. Então, eles apoiam a ideia, né, do pet. pet. E aí eles têm na porta ali do Shopping Barra 2 vasilhames vazios. Aí eu disse assim, meu Deus do céu, eu todo dia passo na porta dessa Vivo, eu não vejo uma ração, eu não vejo uma água. Eu acho que Era melhor nem ter, né? eu acho que isso depõe contra a empresa. Com Você não certeza. pode dizer que, não sei se vocês concordam com isso, Com que certeza. apoia uma causa, Se E aí, na quando- prática você não que apoia, na né? prática você Bacana, não legal, utiliza essa- isso, né? Verdade. Então, assim, eu como estou fazendo marketing, estou mais ligada nessas coisas de campanha, e aí eu vejo isso, que lá está vazio, não tem água, não tem ração e tem a placa dizendo que a empresa apoia a ideia. Então, eu acho que é sobre isso que você está falando, né? Isso é muito De- interessante, inclusive. A isso é verdade do que você apoia. Isso é muito interessante, me fez lembrar, que eu não vou dizer o nome, mas uma grande engarrafadora de bebidas, enfim, de cervejas, falou um pouco do homossexualismo, botou lá o arco-íris, não sei se vocês lembram desse case. E aí, depois, não tinha nenhuma pauta, não contratava ninguém homossexual. Então, a gente fala às vezes de racismo, a gente fala de assuntos muito... Homofobia. A gente fala de assuntos muito sensíveis, né, às comunidades. E será que a gente realmente comunga disso ou a gente está usando a publicidade para poder falar? Então, é sobre isso que a gente está falando aqui, Sim. de verdade, de autenticidade. Então, para mim, uma decisão de compra, não só para mim, como nas pesquisas mostram, é essa confiança. Confiança e nem todos os seguidores são... Por isso que às vezes você falou até da Sabrina Sato e da Virgínia, depende, né? Depende muito do objetivo que você quer. Com certeza. Porque, com certeza, para ela ter esse cachê a Virgínia num âmbito bem mais caro, é porque ela já ganhou uma notoriedade e ela já tem um senso de comunidade ali. Desenvolvido. Muito desenvolvido e muito fiel, né? E aí, de repente, se você for falar de carnaval, se for falar de outra coisa com Sabrina, ela também já tem um público ali conversando daquilo. Então, são duas potências que podem ser usadas, né? em mercados diferentes, né? Sim, E eu sinto perfeito. que muito disso vem justamente por tudo que a gente está falando, que é essa busca pela conexão. As pessoas estão cada vez mais nessa procura por pessoas que vão se sentir identificadas. Então, tem crescido muito esse movimento, né? E isso comunica muito com o marketing de empatia, que é basicamente você comunicar exatamente da forma como o seu consumidor ele busca escutar. Então, é basicamente você entregar a ele o que ele procura de uma forma verdadeira, digamos assim. Flávia, tem um detalhe que eu acho que cabe nessa fala, que é o seguinte. Há tempos atrás, a gente não falava de coisas que faziam parte da vida da gente, da empresa da gente, né? Era tudo assim escondido. Por Era exemplo, uma coisa maquiada, por né? exemplo, uma receita, né? Um empadão de frango. Eu morria de vontade de fazer esse empadão de frango. Meu Deus do céu, eu tenho que ir no livro, não sei o quê. Mas não sai bom aquela do livro. Hoje em dia eu faço questão de ensinar, de mostrar quais são os ingredientes que eu boto nesse empadão, como o empadão, né? Então, assim, tá tudo aí. A mostra. Cara, isso né? é muito interessante que você fala, porque às vezes a gente fica pensando, como é que eu vou entregar o produto
todo. Se o cliente precisa comprar, eu vou dar um spoiler, eu vou fazer não sei o quê. Mas hoje a gente compra energia, né? A gente não quer só saber você em tempo real fazendo a receita. Eu quero me conectar com você, eu quero pagar o seu curso porque eu quero estar mais próximo de você. Isso, mesmo que seja para você repetir tudo que você já havia falado ali na semana passada. Então, Sim. Essa sexta pergunta, acho que até já foi respondido, né? foi tão bom o papo aqui que já está respondendo as próximas. Eu acho que a gente está no caso, seria Se justamente existe. a diferença entre o impacto, né? Qual é o impacto do grande Micro-influenciador para o micro? E grandes celebridades, né? Exato, o micro influenciador e as grandes celebridades. Qual é a diferença, assim? Qual o impacto? Eu não peguei, desculpa, porque eu Já tava... fala- já vamos falamos voltar. sobre isso, né? Se Já existe falamos. diferença entre o impacto de micro-influenciadores e grandes celebridades digitais. A gente já falou sobre isso, falou né? Que das você falou de comunidades, Virgínia, né? Só Sabrina para Sato. quem está nos escutando entender, os nano-influenciadores são influenciadores que vão até 10 mil seguidores, né? Os micro-influenciadores, eles estão entre 10 mil a 100 mil, só para a gente ter uma noção ali. Acima disso, que são os influenciadores, é acima de 100 mil. Pessoas que vão... E acima de 1 milhão, de 5 milhões, enfim, são os macros, são outros. E a gente vinha falando, que é um ponto interessante a gente trazer para essa conversa também, que Dá uma olhada aí no número de seguidores de Sabrina Sato e de Virgínia. Tá. A gente ia falando aqui que justamente existe uma estratégia para cada tipo de faixa de seguidor, né? Então, só contextualizando o que a gente já estava falando, para os nano, a gente está falando de nicho, de pautas de engajamento, de lugar de fala, de autenticidade. E a gente também está querendo reconhecer uma marca, a gente quer lançar um produto para viralizar. Então, a gente vai buscar gente que tem de 5 milhões para cima, porque meu objetivo não é fidelizar ninguém, não é criar uma pauta, e sim fazer que essa marca chegue para a maior quantidade de pessoas possíveis. É o que a gente tinha, né? No offline, do panfleto, da televisão, para Com certeza. uma coisa fidelizada, né? Então, Sim, com certeza. Sabrina Sato, 31 milhões, né? E Virgínia com 53,2 milhões. Olha Diferença aí, de tá 20 vendo? milhões aí, basicamente, né? Mais de 20 milhões. Mas muito também diferente. É uma brincadeirinha só, viu, gente? Virgínia tem um monte de filho, né? Muita coisa para mostrar. Sabrina já criou Zoe, já é uma só. Agora ela vai aumentar os seguidores por causa desse namorado maravilhoso dela, o Nicolas. Diga aí, Flávia, qual é a nossa próxima? A próxima nove, seria né? exatamente: os seguidores percebem os public posts como confiáveis ou como propaganda? Eu acho que tem A gente já falou disso também, né? Também, mas eu Quer acho trazer importante a gente meio que reafirmar isso. Perfeito. Então, antigamente também eu vim de jornal, né? Como eu falei, da emissora e tal. Existiam os publi editoriais. Você pagava um valor bem maior do que um anúncio. Existiam os anúncios no jornal lá, um rodapé. Você pagava X. Existia o publi post, que era um jornalista que escrevia uma opinião sobre aquele produto com Quase uma coisa como uma discreta, nota, né? quase como uma nota. E aí se tinha essa percepção, poxa, credibilidade, você tá falando ali, o jornalista que tá falando. E aí ia pra X mais YZ, ia bem mais caro, eram 5 vezes mais o valor do anúncio. E hoje a gente tem isso também na internet. A gente tem E lá o rádio, a publicidade do rádio, lembra? Que você pagava para fazer publicidade em uma rádio. Lá dentro da TV Bahia, né? Tem a parte de rádio. Não, sim, mas é porque Também. eu tava trazendo esse publi post para ressaltar a comparação com a sim, internet. certo. Então, esse publi post que eram antes o editorial, que a gente chamava no jornal, vem para a internet como um publi post. O publi post tá lá escrito, publi post. E aí a gente descredibiliza um pouco, porque quando a gente vê que é um publi post, a gente já diz... "Ih". É aquela conversa que a gente estava tendo do desmarketize-se, né? Sim. Que a gente tá correndo de coisas que parecem a cara da propaganda. A gente quer, de novo, voltando, uma propaganda de verdade, que faça naturalmente ali no conteúdo do influenciador. Com certeza. Assim, eu sinto só que existe um certo perigo quando a gente fala um pouco sobre
a ideia de que a gente gostaria de que isso fosse uma coisa mais leve, digamos assim, como a gente gostaria que isso não fosse marketing. Entretanto, eu sinto que para o consumidor, inclusive a Conar sinaliza isso, né? Exatamente por isso também coloca como essa obrigatoriedade de escrever lá #publi em conteúdos que são, de fato, publicidade, justamente por essa questão da transparência. Então, eu sinto que quando a gente coloca um pouco dessa ideia de que, pô, será que de repente o interessante seria que a gente não trouxesse esse conceito de que é uma publicidade de fato? Ao mesmo tempo, a gente fica nessa questão de que até que ponto isso realmente é o ideal enquanto transparência, sabe? De que forma a gente vai estar comunicando com transparência se a gente, ao mesmo tempo, enquanto consumidor, às vezes fica... pô, eu não gostaria que isso aqui fosse uma publi. Eu percebo algumas vezes, né, influenciadores divulgando alguns produtos e aí eles colocam bem claro assim, isso não é publi. Tipo assim, isso aqui é só uma dica sincera mesmo, quase como se eles quisessem vender como uma dica de amiga, sabe? Mas eu fico um pouco em dúvida realmente, sabe? De que forma isso até que limite, assim, isso é interessante, sabe? Perfeito. Enquanto questão de transparência e tal. Perfeito, porque na verdade o ponto aí não é ser publi ou não ser publi, né? Na verdade, tudo bem ser publi, tudo bem ser propaganda, desde que existe a verdade. Isso. É o que a gente... É a próxima pergunta até que você ia falar, talvez eu tô invadindo aqui, né? Que é como confiar ou desconfiar de uma recomendação online, que tem a ver com isso, interligado entre os dois. Você, quando busca hoje um produto, a gente estava brincando abarrotados aí de Shein, Shopee chegando de navio, quando você busca um produto, você tem ali um quadrante de quatro passos, digamos assim. Você busca a informação, depois você vai ver as recomendações e os depoimentos, que hoje ganham uma força incrível também, um Reclame Aqui, um contato, porque você sabe que o Reclame Aqui, se você fizer uma reclamação, você não pode ir lá excluir. É um canal, é quase que um canal que você vai lá protestar. Tô falando Reclame Aqui, mas tem diversos outros. Quando você vai na Shopee, tudo você vai lá já até saber nas avaliações, nas próprias avaliações, né? Então, quando eu falo Reclame Aqui, é muito mais de depoimento, de avaliação, Sim. que é o perfil de como você busca a compra online. Você busca primeiro a informação. O que é aquele produto, o que é que ele representa, quais são as características dele. De segundo passo, você vai ver quem comprou, quem teve um problema, quem está reclamando, isso chegou, não chegou, e isso faz total diferença para você decidir se você vai ter aquela experiência ou não. E depois disso, você vai entrar na logística, no site, para saber se entregou, para saber se é golpe, você vai dar essa conferência aí disso. Então, depois que teve esses passos, desses requisitos, aí você se sente mais confortável de testar e comprar, né? Hoje tá os golpes aí, está gigantesco, tá numa proporção tão perfeita que você muda o domínio do site. A gente estava fazendo de uma operadora aérea, a gente estava exatamente o nome, mas era o S, não era um BR. Mudava, então passa muito despercebido, né? Exatamente, a gente tem que estar cada vez mais antenados na hora de comprar online a esses detalhes, que isso realmente descredibiliza, faz a gente entender, né? Porque, assim, a gente está caminhando para um lado também, assim, por que os marketing de influência é interessante? Porque, poxa, se a Virgínia comprou e os filhos dela estão tomando coisa, deve ser sério, né? Porque eu acompanho o dia a dia dela, eu sei exatamente. Com certeza. Então não é golpe. Por que não é golpe? Não, porque a Virgínia comprou. Não, porque a Virgínia fez o procedimento da plástica e ela não teve nada. Eu vi a recuperação dela, eu vi como ela se comportou. E como passa essa ideia de que você tá no dia a dia da pessoa, né? Exatamente. Às vezes, inclusive, quando a gente comentou sobre isso, né? De até que ponto, de fato, existe essa credibilidade na fala, eu me pergunto também, tipo, pô, até que ponto será que isso é real? Até que ponto será que ela realmente gosta daquilo que ela tá vendendo? Então, eu acho que tem um pouco desse conceito, mas, assim, Flávia, também. Isso é uma opinião pessoal minha. Às vezes decepciona. Também. Sabe? Você é bam como influenciador e você vai lá checar e não é bem aquilo. Então, por exemplo, a loja Shein teve um stand agora no Shopping Barra. E aí eu, como estudante de marketing, me cadastrei e fui ver se o que eles vendem lá é o que realmente existe na prática. Sim. E eu não comprei nada. O vestido que supostamente era de linho, eu achei que numa primeira lavagem ia virar papel, né? Os preços, então, gente, eu tô sendo, nem sei se pode falar isso. Não, pode falar, eu acho que é muito da sua opinião, mas foi uma né, sobre a experiência marca. minha. Tinha coisas bonitas,
tinha coisas com preços bons. Isso você fala na loja física. É, Entendi. entendeu? No stand, né, Mas que eles no montaram. stand, eu saí e disse, parabéns, não comprou nada. Porque, sabe, tinha uma saia que eu estava muito afim, marrom, que estava metade do preço de uma loja normal do shopping. Só que não tinha meu tamanho. Aí eu não comprei. Mas, assim, nem tudo que parece é. E a pergunta é assim, para nossa convidada, a Gabriela, é a seguinte: você já comprou, Gabriela, e para você também, Flávia, alguma coisa influenciada por um influenciador? Como foi sua experiência? Ave Maria, tem os meus canais queridinhos que eu sempre tô comprando. Engraçado, interessante você trazer isso, mano. Porque, assim, olha como mudou. Assim, antigamente, a gente tinha um pânico de comprar na internet. Pelo menos eu, né? Eu venho penso assim, não, ainda mais forma de roupa. Eu quero uma roupa da marca que eu gosto. Eu vou primeiro na loja, eu experimento aquela roupa, vejo se cai bem no meu corpo. E aí eu sei que no site vende a 50% menos. Então eu vou ali, Faz o faço um comparativo do que vale a e tal, pena. e volto pra internet, porque lá é onde tá o preço, que também a gente quer coisa boa e a gente quer coisa custo-benefício, né? E antes era assim que funcionava. Hoje ela já tá falando da experiência física que ela teve com um evento e que ela preferia estar na internet, porque ela foi fisicamente e se frustrou. Então, na internet, se você fosse nos comentários, se você visse, você já ia ter uma realidade ali. Não compra, é como papel. Aquilo ali é como não sei o quê. Você já ia clicar na foto de Maron, de Flávia, pra ver como caiu no corpo dela. Óbvio, né? A gente pondera aqui. Tem coisas que eu não gosto de comprar. Acho que roupa até hoje eu não gosto de Isso, comprar eu acho que é muito do público, Agora- assim, agora- também. jeito, né? Mas também se for algo de R$10, R$20, você assume o risco ali pra poder Agora, ver. você já era compradora influenciada há muitos anos. Desculpe, todo mundo sabe, né, que a gente tem um Uma laço relação. de família. E eu ficava apavorada quando ela era adolescente, porque ela mandava buscar roupa na Tailândia, no Japão. Se lembra do negócio Na que chegava? China, Meu né? Deus, Amo isso isso. presta, Gabriela. Se lembra Os que chegava um dropshippings já negocinho? existiam, né? E aí, na China, vinha trazendo e E eu disse, realmente onde é que essa chegava menina, na uma... época, uma menina, hoje uma mulher, descobre esses canais, que eu não sabia na época, né, como é que chegava isso. Eu só vi os pacotinhos chegando na casa. Engraçado que até pouco tempo minha mãe perguntava a mesma coisa. Inclusive, eu falei muito sobre como é de público, porque eu lembro que quando eu comprava assim, uma roupa na internet, ela virava sempre e falava: como é que você tem a certeza de que isso vai dar em você? Eu não conseguiria nunca comprar alguma roupa na internet, pelo amor de Deus. Coragem. Tipo assim, como é que você assume isso? É quase como se pra ela isso fosse assumir um risco, É. sabe? Então, é isso. Eu acho que é muito do público. Eu já não vejo dessa forma. Eu vejo que é muito mais prático. Eu não tenho que me deslocar até uma loja física. Eu, inclusive, assim, defendo tanto a pauta da venda digital que eu acredito veementemente que os espaços físicos e as lojas físicas, elas vão decair com base nos anos, tanto que a gente tem aí a experiência, né? Inclusive através da inteligência artificial, que hoje você já consegue ter o provador virtual, em que basicamente você consegue colocar as suas medidas e simular como essa roupa ficaria em você. Então, assim, cada vez mais a gente tem entrado nessa pauta do digital, inclusive quase que tirando esse espaço, né? Tirando esse poder dos espaços físicos. Eu ainda estou naquela assim, influenciada, pela que foi influenciada pelo influenciador. Agora tem uma fofoca pra Segurança. contar. Eu tenho uma curiosidade, vamos ver aqui pra contar. Hoje ela compra na internet, tá, gente? Só pra vocês saberem que isso mudou. Então tem mudado. Então tem ela é de uma mudado. outra geração, eu sou da geração Y, ela tá lá no Baby Boomer. E ela também, que não comprava, passou a comprar. Inclusive, voltando a isso. Você não tem como comparar. Você vai hoje comprar uma máquina de computador, um eletrônico. Você paga no shopping várias coisas para aquela máquina fica o dobro do valor. Quando você vai na internet, você vê que é o mesmo modelo, a mesma máquina, e você está comprando ali com 30% de desconto, isso pesa no seu bolso e isso te faz ter. E aí, trazendo para isso, eu ia falar da experiência, né, do consumidor, que é Customer Experience, que a gente hoje tem áreas enormes sendo contratadas pessoas só para melhorar a experiência do consumidor dentro da internet, que é justamente o lugar que a gente mais compra. Não tem como negar, os dados estão aqui, estão dizendo, né, no tráfego pago, como
a gente está decidindo isso e como esses bilhões sobem em um ano. Sim. Então, realmente... Com certeza. É isso, eu acho que isso entra muito no lugar, assim, de que o marketing, ele já foi sobre produto. Hoje o marketing não é mais sobre produto, hoje é sobre a experiência. Né? É Então as marcas, elas não querem vender por vender. Eu não quero te oferecer essa água aqui como sendo a água da Petrópolis e acabou, você vai comprar pra matar sua sede. Eu quero vender como sendo a água da Petrópolis que te oferece isso e isso de benefício pra sua pele, que não sei o que, que não sei o que. Então existem outros fatores. Que as lavadeiras pegavam e lavavam, Exato, e aquilo era sustentável. exato. E a gente contava uma história, porque é sobre storytelling também que você estava falando, né? Sim, com certeza. Sobre contar uma história sobre aquilo e comprar aquela história, Sim. comprar aquela experiência daquilo. Com né? certeza. E isso vai para nossa última pergunta. Não, a última é a minha. É? Essa é a nona. Vem Tá ficar. no fizinho caminhando. Ah, já Já é a última, já é a última. Ah, Flávia, tá tão bom. Então, Já vai lá. vamos para a última pergunta. Vamos. Que cuidados você toma antes de comprar algo indicado nas redes sociais? Já falamos, né, brevemente sobre isso. Assim, eu tenho essa impressão de que o Reclame Aqui hoje, ele não é muito sobre o produto. Hoje ele se relaciona mais a uma visão institucional que a gente tem, digamos, né, da marca. Por exemplo, se eu encontro uma marca com uma má reputação, e eu acho que a reputação... diferentemente de uma polêmica, né, que poderia ser envolvida a marca e tudo mais, a reputação é justamente sobre como essa marca tem sido desenvolvida ao longo dos anos. Então, a reputação é quase como se fosse a sua imagem a longo prazo, digamos assim, né? O Reclame Aqui, eu sinto que ele é muito associado a justamente essa questão da reputação e de como a marca é vista. Diferentemente, por exemplo, das avaliações em um comentário, em um produto específico, porque aquilo ali realmente diz respeito ao produto. E aí, tendo em vista essas questões, quais seriam os cuidados, né, que você acredita que realmente faça mais sentido, digamos assim, para a pessoa que quer comprar através da rede social ou por algo indicado nas redes sociais? Perfeito. Mas antes disso, me perdoe discordar de você, essa nona pergunta aqui fala sobre o que faz você desconfiar. A né? gente já falou disso, né? Uma tá cruzando com a outra. uma pergunta. Depois vocês até editam pra ver. A gente podia só... Depois vocês cortam essa parte aí. Não, vai ser Podia cortada. até também falar um pouco, se você quiser entrar um pouco em tráfego pago e falar dos canais, se você achar que Dentro você dessa acha parte dos da cuidados... decisão de compra. Decisão de compra. É porque Que a é gente isso. passou, Sabe o que né? aconteceu? Não. Sabe o que aconteceu? A gente se empolgou. Você. Não, Entrou naquela uma pergunta, parte outra. entrou uma pergunta e aí passou outra. Eu sinto que a gente realmente já tá na última pergunta. Por quê? Beleza. Porque quando eu te fiz uma pergunta, eu lembro que a gente tava comentando sobre credibilidade, não sei o quê. Aí você pegou e falou. Foi. Inclusive, pro public posts, aí você entrou na pauta dos public posts. E aí depois. Marunte fez a pergunta se você já comprou algo por influência, e aí você acabou respondendo também se confia ou desconfia. Perfeito. Então acabou que as perguntas saíram meio embaralhadas, Vocês mas já esqueceram foi. de me avisar. Não, mas foi rolando. É, porque Não, foi vamos à rolando, foi conclusão, rolando. né? A Mas está conclusão. tudo dentro do contexto. Isso. Vamos só para a resposta, no vai. caso, Pergunta aí de novo. de Só quais repetir. cuidados. No caso, vamos para a última pergunta, que seria: quais cuidados você toma antes de comprar algo indicado nas redes sociais? Bom, como eu via trazendo, assim, na parte técnica, existe um quadrante com 4 passos, né? Para você ter a mais credibilidade para entender se aquilo vai ser real ou não, se aquilo vai estar dentro das expectativas ou não. Esse quadrante técnico é a busca de informações, como a gente ia falando aqui, sobre o produto. Então, eu vou comprar um eletrônico, eu pesquiso eficiência, eu sou da área de marketing, eu pesquiso a placa de vídeo, eu vou pesquisar o tipo do core, eu vou pesquisar quantas memórias de RAM, eu vou pesquisar uma série de coisas para saber se aquilo está dentro da minha necessidade, que é atuar como uma agência digital, né? Eu vou pesquisar essa tecnologia e fazer essa pesquisa técnica, que hoje a gente tem várias ferramentas, tem o ChatGPT, que a gente conversou, a gente tem o Google, o próprio Google que dá, a gente tem as fontes seguras, que são as fontes que a gente perguntou ali, que fontes são essas, né? Pra gente ir buscar. Então, tudo isso é credibilidade, busca de informação e conhecimento sobre aquilo que eu desejo comprar. A partir da busca de informações, aí eu vou para os canais de reclamação também, que são os canais para saber chegou, não chegou, entregou, não entregou, veio com defeito, veio quebrado, isso atendeu a minha expectativa, quem usou, que aí são os marketing influencers, que pode ser pessoas comuns, Sim. nano, micro, macro,
quem usou, quem não usou, essas pessoas têm a ver comigo, realmente elas também atuam na área de publicidade, elas precisam desse produto para esse tipo de finalidade. Então, eu acho que a pesquisa diminuiu, tá tudo ali à nossa disposição. A gente tem que ter muito cuidado com os golpes, e aí friso de novo, né? Hoje está muito capacitado, tem a mudança do domínio, tem um direcionamento, está no domínio próprio e depois direciona para um negócio fake, né? Que você tá ali num ambiente. Às vezes um site que tem a mesma aparência, né? Igual, o mesmo layout, o mesmo nome parecido, tira um A, um M ou uma coisa que engana a gente. Às vezes você compra um domínio que é de fora e aquilo não existe lá fora, então você compra uma coisa que não tá .br, tá como ponto, como eu falei, Estados Unidos, e aí você tem que entrar nos Estados Unidos para saber se aquilo realmente também é golpe ou é relevante. Sim. O que nos protege hoje é que a mesma coisa para um lado é para o outro. Então, o mesmo risco que você corre, tá todo mundo ali protestando e falando. Então, se você dá um golpe hoje aqui, no mesmo dia já vai ter milhões de pessoas falando sobre aquilo. Então, se você fizer essas etapas, você se torna mais seguro e a probabilidade de você ter mais sucesso com aquela compra daquele produto, né? E então eu me sinto segura fazendo esse dever de casa, né? Não sei vocês, mas Com eu tô certeza. falando também. Inclusive, eu acho que hoje eu tô muito defensora do ChatGPT, tá? Pra quem tinha dificuldade no começo de tudo. Hoje eu tô defendendo muito essa pauta e, assim, uma das coisas que eu utilizo e acho que serve até como dica pra todo mundo, né? É que, por exemplo, aqui a gente tá falando sobre o produto ser confiável. Mas eu acho que existe uma outra dúvida, né? Que envolve o consumidor no momento da decisão de compra, que é também sobre, será que esse é o melhor produto em relação a esse? E aí fica a dica pra todo mundo. Comparação, que eu faço a comparação bacana. por meio do ChatGPT. Eu Que, pego a inclusive, é o descrição terceiro do passo, produto. tá? Do quadrante lá, é a Eu comparativa. pego a descrição do produto e aí eu faço o comparativo com outro produto, que às vezes a diferença de valor pode até ser pouca, mas assim, dando um exemplo, né? Esses dias mesmo eu tava comprando um power bank para o meu trabalho. E eu vi que um powerbank tinha, acho que a diferença de R$20, em compensação era muito superior em termos de entrega, de quantidade de amperes, enfim. Então, assim, eu acho que é muito importante que realmente a gente busque, que a gente cada vez mais esteja nesse lugar de um consumidor consciente, assim, não só no sentido enfim, envolvendo a questão de consumo desenfreado ou qualquer coisa do tipo, mas também nesse sentido de, pô, será que eu preciso mesmo comprar isso aqui? Será que existe essa real necessidade, sabe? Eu acho que, sobretudo, o marketing de influência, ele também deve comunicar muito sobre isso, sobre a importância da gente ter consciência daquilo que a gente compra, se é uma real necessidade ou se é uma necessidade momentânea, enfim, pelo desespero e pelo desejo de comprar, né? É isso. Muito obrigada. E aí, com isso, vamos para a parte dos agradecimentos, né? Queremos, eu e Flávia e a nossa certeza. equipe, agradecer Sua a participação. sua participação. A sua presença hoje. Exato, dizer que foi muito gostoso o nosso bate-papo, que eu sinto muito orgulho da profissional que você é. E é isso. Que você continue aí essa jornada que você começou há um tempo atrás de forma brilhante. E todo o meu amor para você. Obrigada. Declarações aqui. Declarações. Obrigada. Eu que agradeço, é uma honra poder voltar e ver que minha mãe escolheu a mesma profissão que eu, né? 17 anos depois de formada, eu venho aqui e continuo apaixonada. Teve influência? Fica curiosidade aí pra todo mundo. Eu acho que talvez... Na Uma verdade, influenciou a outra? não, Como é na que foi esse verdade é o negócio seguinte, as pessoas, eu acho que elas pelo menos deveriam escolher suas profissões pela sua aí? aptidão. Habilidades, suas habilidades. Né? Então, assim, a gente tem mais ou menos o mesmo tipo de perfil de comunicação, entendi. de fala, de escrita, de pensamento. Eu tenho mais 3 filhos que seguiram áreas Completamente diferentes. diferentes, verdade. Então, Entendi. pra mim é uma honra, eu amo falar desse tema. Tá aberto aí, sempre que vocês precisarem, eu vou estar aqui à disposição. Tenho minha agência de marketing que chama MarketB, MKTBE. Aqui, dá um sucinho aí na Né? câmera. Pode seguir nas redes sociais, chama Siga MarketB. Mostra ali para a câmera. Né? Então, vocês podem seguir lá. Eu tô retomando, falo de vários conteúdos de tráfego pago, de lançamento, de algoritmo, de tudo que a gente bateu um papo que tem a ver com essa decisão de compra, viu? E é um prazer meu. Foi ótimo. Obrigada.